Fala aí, pessoal. Suavinho? Então, vou começar aqui um dos vídeos, acho que vai ser um dos vídeos mais longos do canal, que vai ser um vídeo de tier list, vai ser super longo. Quero falar algumas regrinhas antes, fazer uma introduçãozinha aqui do que eu vou fazer. Obviamente, um vídeo de tier list é a minha opinião dos personagens. Eu não tenho todos os personagens topados na minha conta, acho que quase pouquíssimas pessoas devem ter. Então eu parei e li todos os personagens do jogo. Eu acabei lendo todas as descrições, todos os efeitos de carros. Alguns deles eu já conhecia tão completo, né? Alguns que eu já uso, ou alguns que eu já tive curiosidade de olhar. Mas para esse vídeo eu li todos os personagens para ter noção de como fazer. Obviamente, tier list é a minha opinião. Vocês podem ter a opinião diferente de vocês dos personagens que eu comentar aqui. Mas aqui é minha opinião. Eu esperei um pouquinho pra fazer esse vídeo, porque também eu queria ter um compreendimento maior dos personagens do jogo, das mecânicas de jogo, dos modos de jogo. Então, assim, minha avaliação vai ser da seguinte forma: se o personagem eu vejo que ele tem algum uso, por exemplo, para um modo de jogo, ele vai sofrer um ranking. Se outro personagem pode ser usado em múltiplos modos, bem mais relevante, vai ser colocado em outro modo, tá? Muitos de vocês, acho que quando estão progredindo na história, vão priorizar personagens para você passar os capítulos do game, né? Mas pro endgame, personagens que batem boss, personagens que têm algum efeito diferenciado que é importante, pode ter um fator diferencial, tá? Então, assim, acho que inicialmente todos nós queremos, sei lá, passar de próximo capítulo, mas isso não é o fator mais importante do jogo, tá? Pro endgame, uh, questão de capítulos vai ser coisa que você raramente vai fazer depois, sei lá, 1, 2 meses jogando o jogo, tá? Então, beleza. Então vamos começar aqui. Queria citar algumas regras inicialmente também. Os personagens que só vão até o rank A, eu não coloquei, eu coloquei eles aqui, não faz sentido avaliar, junto com os personagens que ainda não saíram. Então essa tier list aqui que eu peguei como base tem os personagens futuros, tá? Coloquei os que não saíram ainda aqui embaixo. E os que saíram vão estar aqui no meio. O único que eu achei que faria sentido avaliar seria o Code, porque ele é um personagem que ele faz algo diferencial. Ele é o único personagem do jogo hoje que consegue dar super combo sem ter barra. Então o Code, ele até, além de puxar o último personagem para frente, então o Code em si ele tem um diferencial, eu acho que ele é muito específico, eu acho que quanto mais se avança no jogo, menos importante é o diferencial do Code, então por isso que eu resolvi colocar ele aqui na tier list, porque ele pode ser usado, tá? E até existe pessoas que nos primeiros capítulos, lá 11:40, entre outros capítulos famosos do early game, o pessoal às vezes recomenda usar o Code, né? Que existe uma opção legal de usar ele, tá? Uma segunda regra, antes da gente começar para valer, eu vou seguir a ordem aqui embaixo, tá? Então, se você, em qualquer momento do vídeo, você vê a ordem que estiver aqui da esquerda para a direita, é a ordem que eu vou falar dos personagens, tá bom? Então vocês podem saber quem vai ser o próximo, de quem eu tô falando, mais ou menos. E além disso, por esse vídeo ser muito longo, eu vou ver de colocar no vídeo do YouTube, eu vou aprender, não sei como que faz, de colocar na barra da duração do vídeo os tempos de cada personagem, tá? Tem alguns que eu vou ficar mais tempo falando, outros que eu vou ficar menos tempo falando, mas de forma geral eu quero colocar no vídeo isso, tá? Pra vocês, eu quero ver qual a sua opinião sobre tal personagem. Esse tal personagem, por que, que ele ficou tão ranqueado tão alto? Então eu quero deixar essa marcação pra. Assim, eu imagino que poucas pessoas vão ver o vídeo inteiro, tá? Mas se você quer ver a opinião de algum outro personagem, vai ficar mais fácil pra você, tá? Se navegar nesse vídeo gigante. Além disso, caso você queira ver a versão final, é só jogar lá pro final. Você vai poder ver a versão final da tier list, obviamente. E por fim, eu vou colocando os personagens aqui, mas eu sou um cara que faz as coisas muito, vamos dizer assim, eu não gosto de seguir scripts, tá? Eu sou péssimo em seguindo scripts. Então eu faço muitas coisas conforme vai acontecendo, eu vou pensando e vou falando e vou fazendo acontecer aqui. Então, pode ser que eu mude alguém, conforme eu for montando a tier list, pode ser que eu mude alguém de posição aqui, porque eu achei mais interessante colocar ele em tal lugar, mudar ele pra cá e pra outro lugar.
beleza? Eu vou falar rapidinho de cada personagem conforme eu for colocando, falar ele funciona em tal modo, funciona em outro tal modo, eu acho mais legal, mas eu não vou dar descrições extensas dos personagens, senão esse vídeo seria infinito, tá bom? Então, vamos começar. O único personagem que eu coloquei de começo já, porque ele tem um tier list dele, um ranking dele, é o Bison, tá? E obviamente ele é o melhor personagem do jogo hoje, e eu acho que ele vai ser um dos melhores personagens, provavelmente pelo resto do game, menos que ele tome um nerf, ou daqui muito tempo saiam personagens muito absurdos que colocam o Bison ele não seja tão meta mais. Mas hoje ele é o melhor personagem do jogo, eu acho que ele não merece nem estar no mesmo nível dos outros. Ele basicamente faz todos os tanques do game serem quase inúteis, tá? Porque ele dá um dano próximo de um DPS, ele tanca mais que qualquer outro personagem, ele buffa seu time, então assim, ele faz tudo. É um personagem completamente absurdo e quebrado. Então, obviamente, é o melhor personagem do jogo hoje e merece ter um ranking só para ele, tá? E acho que não tem muito mais o que falar, todo mundo acho que conhece muito bem o Bison, ele é completamente absurdo. E ele é meta em todos os modos de jogo hoje, tá? Eu acho que a tendência, talvez para boss futuramente, pode ser que o Bison não seja meta em alguns boss futuramente, tá? Pensando no futuro. Que pode ser que outras composições sejam melhores para dar dano, tá? E você não precisa, obviamente, tancar sempre os ataques da frente. Então, talvez daqui um bom tempo com muitos personagens saindo e muitos personagens mais fortes saindo, pode ser que o Bison caia pra cá e nem precisa existir mais esse ranking aqui que eu coloquei. Pode ser que ele caia pra cá futuramente, daqui acho que um bom tempo. Mas por enquanto ele vai ficar aqui e eu não vejo isso mudando no curto prazo nem no médio prazo. Abel é na minha opinião, o melhor tanque de vento, tá? Da facção de vento. Ele é super interessante. Eu gostei muito dele. Eu já vou colocar ele aqui no tier, no A tier. Eu acho ele super interessante. Eu uso ele desde o começo do jogo. Ele tem um potencial bem legal que eu acho que. Mas um dos problemas dele é que você vai precisar ter o Fighting Spirit dele no 30 e o carro e o combo de carros dele também ajuda bastante. Mas basicamente ele faz anular instâncias de dano. Você dá a defesa para ele ou para o time que anula as instâncias de dano. Então ele é muito bom contra unidades que batem uma vez só ou poucos números de hits. Contra unidades que dão muitos hits, aí ele acaba um pouco perdendo o potencial dele, porque vários hits vão acabar consumindo as cargas de escudo que ele tem nele ou no time, mas ele ganha bastante defesa, ele tem acho que o parry rate mais alto do game por causa da passiva dele. Então às vezes ele fica imune a dano por alguns momentos da luta. Então ele é um personagem super interessante. Eu acho que o problema dele é que ele é muito para jogar manualmente, tá? É, principalmente porque você tem que. A duração do escudo dele não é tão alta. Nos escudos que ele dá, por exemplo, no combo 1, no combo 2 ou no super combo. As durações não são tão altas, então você precisa normalmente prever que você vai tomar dano. Tipo assim, eu vou tomar dano agora e eu uso. Assim, em jogadas automáticas, como que, por exemplo, modo de torneio, ele acho que ele perde um pouco o potencial dele, porque às vezes ele vai dar escudo em momentos que você nem vai tomar dano. Mas de forma geral, ele é um ótimo personagem que ele anula o dano, né? Não importa que o cara vai bater 1 trilhão de dano, se você tá com a carga de defesa do Abel, ela vai anular esse dano, tá? Então, é um personagem bem interessante, acho que, por exemplo, a Torre do Vento, pro modo de torneio, é um tanque bem viável, porque assim, o Bison, ele prejudica todos os tanques do jogo, a existência do Bison, né? Então, o Abel, quando você não consegue usar o Bison, alguns tanques do jogo são bem interessantes. Então o Abel, na minha opinião, é um dos melhores tanques, tirando o. Quando você não consegue, obviamente, usar o Bison no lugar dele. Tá bom? Então, assim, modos de jogo que você precisa usar vários times, modos de jogo que você não pode usar o Bison, como a Torre Elemental, o Abel é o personagem de vento mais tanque, por exemplo, a Torre de Vento. Beleza? Então, super interessante personagem, gosto muito dele. Pretendo usar, eu pessoalmente usar ele para alguns conteúdos no futuro. Adon, tá? O Adon é um personagem interessante que acho que pouca gente conversou sobre ele, tá? É, ele é um personagem dos pouquíssimos personagens, se não o único, se eu não me engano, que tem os efeitos de bleeding. Ele coloca marcas de sangramento no alvo, se eu não me engano, no super combo dele.
E ele tem vários debuffs, tá? Ele é um personagem bem interessante por causa disso. O único problema do Adon, na minha opinião, é que ele é basicamente um personagem de dano puro que aplica vários debuffs. Ele aplica corta cura, ele aplica aumento de dano e ele aplica bleeding. Só que assim, não tem nenhum personagem que eu acho que usa bem as stacks de bleeding que ele aplica. Talvez futuramente a gente tiver um arquetipo de bleeding. Pode ser que. Sangramento, né? A gente pode chamar de sangramento em português. Se futuramente tiver personagens que aplicam ou utilizam o sangramento para alguma coisa, o Adon pode ter uma relevância futura. Hoje é um personagem bem inútil, ele não causa. Ele não causa tanto dano, ele tem um potencial de dano ok, só que assim, ele é um personagem de puro dano. E aplicar esses status negativos. Ele tem uma passiva que em inglês chama Hatred Mark, que ele já aumenta o dano. E você usa o combo 1 ou ele dá um contra-ataque no alvo, ele vai colocar uma marca de aumentar 20% do dano. Então, isso já é bem interessante. Só que ele por si só hoje não se paga, tá? Essa é a minha visão do addon. Pode ser que futuramente essa marcação de 20% de dano a mais que ele coloca no alvo e os sangramentos e o corta-cura, pode ser que futuramente seja interessante para alguma coisa? Sim. Ele tem várias coisas que só ele faz no game, então pode ser que futuramente ele tenha um papel no game, tá? Por enquanto eu vou colocar no C tier, mas eu acho que ele pode muito bem virar um B ou um A futuramente, tá? Pode até virar um personagem até que meta, dependendo dos personagens que saírem e poderem usar essas mecânicas que o addon coloca. Mas infelizmente é um personagem que não tem nada defensivo para ajudar ele. E ao mesmo tempo é um personagem de dano puro que aplica esses debuffs. E hoje a gente tem muito personagem que dá muito dano, então ele não se diferencia na parte do dano. O diferencial é nos debuffs, que hoje não tem impacto no game, tá? Akuma. Então, assim, a gente tá seguindo a ordem alfabética, então a gente já foi pro Akuma. O Akuma é um personagem bem forte, tá? Eu acho que o grande diferencial do Akuma, como eu fiz num vídeo quando ele saiu no passado, é o grande combo dele, o grande dano dele sendo o personagem do fundo e também ser um dano no combo 2. Hoje no game é o maior dano no combo 2 que tem. Então é interessante porque ele encaixa em certas composições para dar dano no combo 2. Infelizmente, para progressão de história, ele talvez não seja tão bom, porque o combo 2 é muito famoso. O próximo personagem aqui, o Beast Zangief, você precisa dele para cancelar no combo 2. Então, assim, para progressão de história, talvez não seja um dos melhores personagens. Para boss, eu acho que ele é muito bom, tá? Porque você vai dar um dano cabuloso no combo 2. Um ponto negativo do Akuma, você vai precisar ter todos os carros e Fighting Spirit 30 com ele, tá? Que faz uma diferença absurda, ele já vai começar dando muito dano, tá? O dano dele, comparado com outros personagens de dano no jogo, acho que não é um dos mais absurdos do jogo. Eu acho que ele é top tier dano, mas assim, tem personagem que provavelmente vai dar mais dano que ele. Só que o lance dele ser combo 2 encaixa em muitas composições, tá? Ele compete, por exemplo, em boss, assim, por exemplo, com o Fashion Blanca. Mas eu acho que potencialmente o Akuma pode dar mais dano que o Fashion Blanca, tá? Dependendo das situações, dependendo do momento. Porque é um personagem de dano puro e vai fazer isso, tá? E o fato dele não competir com o combo 3, que normalmente a maioria dos personagens de dano querem dar o combo 3, acho que é bem interessante. E o fato dele pular e bater no alvo lá atrás, né? Isso para PVP já é bem legal também. Porque PVP, Bison vai ficar no meta provavelmente para sempre do PVP, e ele pular lá atrás e matar lá atrás faz uma diferença enorme, tá? Pena que combo 2 ele compete com o Beast Zangief, que é essencial para PvE de progressão de história, né? Então ele sofre um pouquinho, provavelmente, para modo história. Você provavelmente dificilmente vai usar ele bem, tá? Se você usar em outras composições, onde você vai tentar stunar usando outras formas sem ser o Beast, tá? Pode ser que futuramente, se algum personagem tem um stun muito bom que não é combo 2, e o Akuma vire um personagem super meta até pra história, tá? Mas por enquanto, ele pra história eu não vejo grande potencial. Então assim, eu vou colocar o Akuma no S tier, porque ele é um personagem de alto potencial de dano de forma geral, tá? E ele tem vários pontos diferenciais dele de bater lá atrás, de bater bater absurdamente no combo 2 e bater no alvo do fundo. Então, na minha opinião, ele é um S tier. Pode ser que depois eu jogue pro A, dependendo do que acontecer aqui.
Mas ele tem esses diferenciais dele que fazem ele merecer, na minha opinião, o S tier. Eu não acho que ele é um dos melhores personagens do S tier, mas ele acho que merece ser S tier. Beast Zangief, pra mim, é o top 1 do S tier. Acho que não tem muito o que falar aqui, galera. Geral sabe que o Beast é o melhor stun do jogo. E a mecânica de stun é super importante pra progressão do game. Não só o stun dele é absurdo, mas a própria velocidade dele. Ele hoje, nos primeiros segundos de batalha, é o personagem mais rápido do jogo. Então, ele é tão útil para PvE, para todos os modos de história do jogo para PvE. Ele é basicamente o melhor personagem de PvE junto com o Bison, mas também para PvP, tá? Porque ele tem esse potencial de ser muito rápido e você vai provavelmente fazer. Você usando ele e o cara não tem no outro time, você provavelmente vai fazer o Super Combo primeiro, tá? Menos que futuramente saia alguém que consiga burlar isso. O Bicho Zangief vai. O time com Bicho Zangief que tem Bicho Zangief e outro time não tem, o Bicho Zangief vai dar o Super Combo primeiro e muitas vezes isso pode significar vitória, tá? Você começar a combar antes do inimigo, tá? Então, o Beast ele é essencial para qualquer conta, para progredir na história o máximo possível em torre, em capítulos da história. Ele é o melhor personagem do jogo e ele é basicamente, na minha visão, ele vai ser o primeiro personagem do S tier, tá? Vamos para o Blanca, tá? O Beast até poderia merecer até um God Tier, tá? Só que ele, em boss, ele não rende basicamente nada. Não acho que ele seja funcional em boss, mas para para todos os outros modos de jogo, ele é muito bom. O Blanca, na minha visão, é um personagem bem polêmico, tá? Porque as inscrições dele no game, eu não coloquei ele ainda, tá? Só joguei ele aqui. As inscrições dele no game são muito esquisitas, tá? Eu acho que tem um problema grande de tradução ali no Blanca. Várias skills dele, eu não diria nem que é uma ou outra, são várias skills dele, pra mim não fica muito claro o que ele faz. Tem alguns outros personagens que, na minha visão, tem problemas na tradução, na descrição até em inglês. Então, mas o Blanca pra mim é o pior tradução do game, tá? Então, fica muito difícil pra mim avaliar ele, tá? Principalmente porque é muito confuso. Eu acredito que ele tem um potencial interessante, porque ele tem uma mecânica de contra-ataque, que ele fica elétrico e vai dando contra-ataque e pode aplicar counters no melee e ele bufa seus aliados de dano elétrico em 20% de dano. É um buff bem relevante também. Então, assim, eu vou colocar o Blanca no B, principalmente porque é muito difícil ver o potencial dele sem realmente pegar e testar profundamente ele topado, né? Fighting Spirit 30, 6 carros e botar e realmente compreender o que ele tá fazendo, tá? Porque assim, a tradução acho que tá péssima, as descrições são horríveis, é muito difícil explorar. Eu acho que ele tem potencial, só que é muito difícil analisar ele baseado só nas descrições, tá? Então eu vou deixar ele no B tier, que eu acho que ele tem um certo potencial. Pode ser que alguém tenha ele topado futuramente e fale, pô, ele é muito forte, talvez mereça um A ou um S, talvez até. Mas na minha visão, eu acho que ele tem um potencial bom, mas as descrições dele deixa muito difícil avaliar ele. Então eu vou deixar ele hoje no B tier, que eu acho que é de certa forma justo pela situação que tá? Não sei se alguém já fez, alguém tem esse personagem topado e pode explicar exatamente todas as skills, porque, por exemplo, o Gen, na minha opinião, é o personagem mais complexo do jogo. Só que você entende, você lê as descrições do Gen, dá pra entender o que ele faz. Agora, você pode, assim, ter uma dificuldade, mas dá pra entender. O Blanca, na minha opinião, tem vários gaps ali que não dá pra saber o que ele vai fazer, tá? O que ele faz de verdade. Então, eu acho bem difícil de avaliar. Eu acho interessantíssimo a mecânica de counter-ataque dele, mas e além dos buffs e efeitos, mas ele é um personagem que, na minha opinião, eu não consigo avaliar de forma boa, tá? Kami, tá? A nova Kami. A Kami, pra mim, eu já vou colocar aquela no A tier. Eu acho que ela é um personagem muito absurdo pra boss. Na minha visão, sem ter todos os personagens topados, eu acho que eu tenho a tendência de achar que ela é o maior dano do jogo em single target. Se a gente tivesse um alvo parado que não faz nada e você pudesse bater infinitamente, eu acho que a Kami seria o maior dano do jogo numa situação assim. O problema dela, eu não vejo ela funcionando tanto pro modo história, pro modos de PvE,
porque ela bate no alvo da frente, tá? E ela dá cada vez mais dano quanto mais stacks de choque você colocar no alvo. Então, você pega um alvo de uma luta PvE, você não vai conseguir ficar estacando infinitamente batendo, né? Porque uma hora o personagem vai morrer e você vai ter que estacar em outro alvo. Então, hoje não tem formas de você estacar em todo mundo fácil marcas de choque, então por isso que em PvE eu acho que ela não seja tão interessante. Mas em boss, eu acho que é um dos melhores personagens em boss que a gente tem hoje no game e provavelmente futuramente também vai ser. Muito difícil buildar ela, né, para ser um personagem mestre, mas você vai colocando marcas de choque no alvo e vai dando o super combo e o combo 3 dela, eu acho que ela vai dar um dano completamente absurdo no game, tá? Personagem super forte para boss, que você vai ter tempo para estacar os choques e ficar batendo continuamente com ela, tá? E ela bate, como eu falei, por ela bater muito nos alvos que estão na frente só, não, o dano em área dela, nas descrições até fala que tem dano em área, mas pela animação acho que não é um dano em área tão. É, tem um alcance bem curto, então precisaria ser mais um boss mesmo, que batem no oponente da frente. Não é muito meta hoje. O meta hoje do game como um todo é dano em área. E ela não exerce muito bem isso, mas em questão de dano em um alvo só, ela é um personagem absurdo, tá? E vale a pena destacar esse ponto dela. Próximo é a própria Kami também, só que a versão não mestre, né? A versão de vento da Kami. E eu acho que merece ficar no mesmo. Talvez poderia brigar pelo S tier, talvez, mas essa aqui eu acho que é bem discutível se ela merece um A ou um S. Mas eu vou colocar a Kami no A tier. Ela é um personagem de dano muito alto e ela aplica muito Armor Break, que ela reduz a defesa do alvo. Então é um personagem que assim tem um potencial legal para boss, não é dos melhores, mas é um personagem legal para boss. A assistência dela é boa, tá? Quando for falar de assistência de alguns personagens, eu vou comentar. A assistência dela é muito boa, tá? É, e o dano dela é bem alto também, tá? O potencial dela é bem maximizado conforme Fighting Spirit, com os carros. O dano, por ela quebrar a armadura, acho que, se eu não me engano, é o melhor personagem do jogo hoje para aplicar Armor Break. E por isso ela consegue diminuir muito a defesa dos alvos e dar muito danos. é, uma área meio reduzida, mas dá um certo dano legal, tá? Um dano bem alto. Muita gente usou ela no early game para progredir na história, é um personagem super forte. Mas a questão do pelo dano em área não ser tão efetivo dela, eu acho que ela cai um pouco depois. Outros personagens do game vêm mais forte pro endgame, como um Fashion Blanca, entre outros. E acabei de ver que o Fashion Blanca nem tá na tier list, tá? Eu vou comentar sobre ele também. Mas continuando. Eu acho que tá bem pago esse lugar dela. É um damage dealer interessante. Eu acho que ela talvez caia um pouco depois. Mas ela é um personagem bem forte. Pode ser discutível se ela merecia um S tier aqui no fundo ou um A tier. Eu acho que é bem discutível, tá? Eu acho que é um personagem de altíssimo potencial. Por ser usado também em PvE, ela é mais usada que a outra versão dela. Acho que é mais útil para PvE que essa outra Kami aqui. Então, na minha opinião, é bem discutível se ela merece o A ou S. Eu vou deixar ela aqui bem no topo do A, tá? E eu vou falar do Fashion Blanca, tá? Aproveitando que acabei de ver aqui nessa tier list, a gente não tem o Fashion Blanca, acho que é o único personagem que não está contemplado aqui. Eu vou usar o Blanca, né? Eu já justifiquei o Blanca, então eu vou usar o Fashion Blanca, usar a imagem do Blanca como Fashion Blanca, ou eu posso usar algum outro personagem aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o Dan, tá? Talvez vai ficar meio feio, né? Eu vou usar o próprio Blanca mesmo, tá? O Blanca, como eu falei pra vocês, é um personagem que não tem, na minha visão, difícil avaliar porque as descrições são muito ruins. Então, pra mim, eu vou usar ele como Fashion Blanca e por ser avaliando como Fashion Blanca S tier, tá? Na minha visão, o melhor personagem free to play do game, tá? Ele é um personagem de dano completamente absurdo, ele tem utilidade e hoje ele está sendo muito usado sem explorar a utilidade dele de times de fogo. Então isso para mim mostra que ele futuramente, caso a gente chegue a um momento que existe um meta de dano de fogo, o Fashion Blanca vai se tornar ainda melhor,
tá? Porque ele vai encaixar ainda melhor nas composições de dano de fogo. Hoje não tem uma composição bem consistente de dano de fogo na minha visão, mas futuramente saindo personagens de dano de fogo que sejam fortes, o Blanca pode ajudar muito, porque ele vai buffar esses personagens, tá? E hoje, só pelo fato dele existir, ele é um personagem resistente, que os carros expandem essa resistência dele, e o dano de fogo dele é super alto, ele aplica burn com uma certa facilidade, o dano dele é super alto overtime, né? Um dano contínuo, sendo muito usado até por jogadores extremamente pay to win, estão usando o Fashion Blanca, então isso mostra, por exemplo, um personagem que é free, sendo usado até pelos pay to win, mostra muito o potencial desse personagem. Acho que ele merece ser um dos top tiers do S aqui, com certeza. E na minha visão, o melhor personagem para as contas free to play, tá? Você vai colocar um personagem lá, SSS mais 5 e você conecta no Fashion Blanca, e Fashion Blanca vira o seu main DPS, tá? E além do que ele é um personagem que dá muito dano, ele é bem tanque e agrega em utilidades também, tá? Tem um potencial de utilidade futura para times de dano de fogo, tá bom? Então Fashion Blanca é um personagem super top. Próxima é a Chun-Li, tá? Quem assiste o canal conhece que eu sou muito fã da Chun-Li, então a Chun-Li, na minha visão, já vai merecer um S tier. É um personagem que eu tenho muita experiência com ele, então eu consigo falar que o dano individual dela ela não compete com os melhores danos do jogo. Eu acho que ela não dá um dano parecido com, por exemplo, o Mad Ryu, com o Akuma, com o com a Kami aqui. Até a outra Kami, acredito que deve dar mais dano que a Chun-Li. Só que ela agrega em vários outros fatores. No fator de velocidade, no fator de geração de energia. E com os carros ela bufa também o seu time. Conforme você for dando críticos com a Chun-Li, ela vai bufar o seu time, o dano do seu time também. Então, assim, na minha visão, se a gente fosse uma tier list só de personagem de dano, ela, sem ter o God Tier, né? A Chun-Li seria a tier, tá? Tem uma leva de personagens que dão mais dano que ela, só que ela agrega em vários outros fatores no time, tá? Se você quer buildar ela como dano, ela vai dar um dano bom, não é top damage do jogo, mas ela vai dar um dano bem consistente e boa parte dele em área, só que ela vai buffar seu time em dano, vai buffar seu time em velocidade, vai gerar energia. Tem poucos personagens que geram energia de forma efetiva hoje. Ela, na minha visão, é o melhor personagem para gerar energia, para usar super combos do game hoje, tá? Eu acho que futuramente deve sair mais personagens que fazem isso, mas hoje ela é melhor nesse papel. Então, assim, ela é um DPS muito versátil, tá? Eu sei que muitos usam ela mais pelos fatores de suporte, só que você pode usá-la para dar dano também. Eu tenho guias no canal que mostram isso. Então, toda essa versatilidade eu acho que ela merece ser S tier, tá? Se o dano dela não fosse tão alto também, eu acho que ela cairia, tá? Mas o dano dela ser absurdamente alto também, ela merece o S tier, na minha visão. Combat Guy eu acho que com certeza é um C tier, tá? O Combat Guy ele tem uns fatores esquisitos, ele remove buffs do oponente e ele vai ganhando buffs, removendo buffs, tá? Então ele é um personagem bem esquisito. Hoje eu não vejo um papel muito grande para ele. Só se futuramente existe um meta que você queira remover certos buffs específicos, tá? Então que o oponente tem. Então ele pode ter um uso mais específico, tá? E talvez subir um pouquinho da tier list, mas não acho que subiria muito. Os combos de carro dele é bem fraquinho. A Fighting Spirit dele também não agrega tanto. Então, é um personagem bem fraco. O significado dele, o papel dele, hoje não agrega em nada, tá? Próximo, Decapre, tá? Decapre é interessante porque eu usei ela no early game, a Decapre, e ela tem uma mecânica interessante. Eu acho que precisava testar um pouco mais a Decapre, porque eu vejo que na descrição dela, ela tem vários ataques com uma parte chamada de execução, que quando o personagem oponente estiver com menos tanto de vida, e todo personagem da Decapre é voltado a isso. Quando o personagem está com menos tanto de vida, ela vai dar um dano a maior, tá? E tem um efeito especial para boss, tá? Ela dá um dano maior ainda em boss. Só que minha dúvida é, o boss tem que estar vida baixa ou não? Eu não sei se a execução proca nesses momentos, tá? E na minha visão, é um personagem bem específico, eu acho que tem usos bem específicos. Ela, no papel de dar dano em personagem com vida baixa, ela é muito boa.
Mas, em todo o resto, eu acho que ela deixa a desejar, tá? Em todo o resto. De questão de dano puro sem ser nessa situação. Então, ela é um dano situacional interessante, mas raramente você vai conseguir executar essa situação com frequência. E tem um ponto dela também, que eu usei bastante ela nos primeiros dias de jogo. Os combos delas eles são meio ruins de conectar. Depois de usar super combos e tal, o personagem sai voando. Às vezes ela dá o combo no ar, tá? Aconteceu bastante comigo, então o personagem tem que tomar cuidado com isso também. Então, na minha visão, ela tem um potencial de B-tier e ela acho que pode ter até um outro uso, tá? Se o dano dela em boss procar sempre execução, que eu acho que não deve ser, ela pode ser um personagem interessante em boss, tá? Pode subir um pouquinho na tier list. Mas eu acho que não deve funcionar só em boss que realmente perde HP, que nem o dragão do evento do Gormagala, que tinha uma HP que ia caindo. Talvez naquele boss uma decap super tunada poderia dar muito dano, porque ela é procar execução a todo momento, né? Todo o ataque dela é procar execução. Mas é isso, é um personagem voltado a bater em personagem com vida baixa, tá? Então muito situacional. O Dhalsim, tá? O Dhalsim é interessante, que eu acho que o Dhalsim ele merece o A-tier, tá? O Dhalsim é um personagem de dano de fogo da facção de fogo, é o melhor dano de fogo, tá? Da facção de fogo, né? Porque o Fashion Blanca ele não é da facção de fogo, mas ele bate mais que o Dhalsim, tá? Mas o Dhalsim é um personagem interessante que ele fica constantemente se buffando e dá um dano em área, tá? Mas por ele continuamente ficar se buffando, o dano em área dele tem um número baixo inicial de dano, assim, relativamente baixo. E a ideia é que ele vai meditando para aumentar esse dano de fogo dele, tá? É um personagem interessante, ele consegue aplicar stacks de burn em um time de sinergia de fogo. Eu acho que ele tem um grande potencial. Tem pessoas que até chegaram a usar ele na história. Eu vi pouquíssimas pessoas, mas alguns usaram. Então, ele é um personagem de dano de fogo legal. Ele é um pouquinho lento, né? Porque você vai precisar estacar um pouquinho ele, a meditação, para conseguir dar o dano alto de fogo dele. Mas é um personagem bem legal. Hoje, um dos melhores personagens de fogo. O fogo, acho que tem vários personagens bem fraquinhos. Então o Dhalsim acaba se destacando hoje, mas quem sabe futuramente em um time de fogo dá pra encaixar. Pode ser que se encaixe o Dhalsim, tá? Ou se sair algum outro personagem de fogo, pode ser que substitua o Dhalsim numa equipe voltada a dano de fogo, tá? Hoje ele é um personagem, na minha opinião, o melhor para dar dano de fogo, para torre de fogo. Sim, ele provavelmente é um dos melhores personagens, porque você não pode usar o Fashion Blanca lá. Então, ele é bem relevante na Torre de Fogo. Dá para rodar ele em outros cenários, mas às vezes é um pouco limitado e às vezes vai precisar de uma comp específica para ele, tá? Então, essa é a minha visão do Dals, personagem bom, mas não chega a competir com os melhores do game hoje, tá? DJ é um personagem interessante, é um personagem ele é bem voltado a escudos, ele é um tanque de fogo. Ele e o Yugo são os dois tanques de fogo. E o DJ é um personagem bem voltado a dar escudos para ele e para o time. E esse escudo, conforme ele vai ficando com o escudo ativado, ele vai ganhando buffs de ataque e defesa. Então ele é um personagem bem, na minha visão, mais ou menos. Eu acho que ele não compete com os melhores tanques do jogo. Dentro do ambiente de fogo, eu acho que ele e o Hugo, na minha opinião, são dois tanques bem medianos. Então as passivas dele, conforme você vai upando os carros, vai upando a parte de Fighting Spirit, ele se torna bem melhor, o DJ. Mas ele não compete com os melhores tanques do jogo, de forma geral. De forma de fogo, ele e o Hugo são as melhores opções. Mas eu acho que ele deixa um pouco a desejar de forma geral o personagem. Ele tem uma passiva com 6 carros que ele acaba buffando todos os escudos do time, então pode ser que futuramente alguma composição voltada a escudos, o DJ buffa 25% do escudo geral do time, além dele próprio, né? Então pode ser que ele tenha uma utilidade futura, tá? Se a gente pensar algum meta de escudos futuramente, tá? Hoje não existe nenhuma visão de que isso pode acontecer, tá? Então, na minha opinião, ele vai um B tier, não acho que ele encaixa no C, que ele tem uma certa utilidade, mas ele acaba não sendo completamente meta, né? Pode encaixar em alguns certos modos de jogo, como Torre de Fogo. Talvez você montar um time de fogo
no PVP de 3 times, dá pra encaixar ele, mas eu acho que tem opções melhores de times que dá pra você usar outros tanques, tá? Mas assim, ele é uma opção, acho que na minha visão, viável, junto com o Yugo, tá? Vamos para o Dudley. O Dudley é um caso engraçado, porque o Dudley, ele na minha visão, é um dos maiores potenciais de dano do jogo, só que você não vai conseguir, acho que nunca fazer esse potencial de dano dele, tá? Ele tem muita mecânica voltada ao contra-ataque, só que as duas formas de você fazer o procar o contra-ataque do Dudley é, ele tomar dano, o que normalmente não é muito bom, e dois, ele jogar a rosa em cima do alvo que está stunado. Então você precisaria usar, acho que o combo 2 ou combo 3 dele, eu não vou lembrar certinho, que ele joga uma rosa e o alvo tem que estar stunado. Só que ele mesmo não stuna nessa habilidade. Então você tem que usar uma outra habilidade para stunar em cima para ele dar o counter. Então ele é muito difícil de você exercer o potencial de dano dele. Ele tem um potencial de dano absurdo. Se vocês lerem a descrição, se você conseguisse procar o contra-ataque dele, que se não me engano é de 6 em 6 segundos, ele daria um dano absurdo, o Dudley, mas você não vai conseguir procar, porque as situações para procar o contra-ataque são ruins. Então, na minha opinião, ele merece um C-tier. Não acho que ele vai ser muito usado. Talvez futuramente com alguma uma forma de procar os contra-ataques, mas eu acho muito difícil até imaginar como seria isso, tá? E Honda, tá? Na minha visão, ele e o Zangief são os melhores tanques elétricos, são bem viáveis. O E-Honda tem uma questão que, quando ele fica acho que uns 30% de HP, ele vai ganhar uma redução de dano de 50%. Então, perdão. Então ele vai ser um personagem que ele não vai atacar muito inicialmente, mas quando ele fica vida baixa, ele vai conseguir tancar bastante. E ele comba muito bem com o próximo personagem aqui da lista, que é a Helena. Então, e ele vai começar a regenerar HP. Então o lance dele é, você fica low life e ele fica super tanque, super resistente, tá? Ele tem uma habilidade que gera uma parede de vento que anula projéteis, tá? Anula X número de projéteis, que é bem legal, bem situacional, mas pode counterar certos personagens. E ele fica muito tanque low life. Então é um personagem bem forte, na minha opinião. Bem possível de usar ele em alguns modos, como a torre elétrica ou PVP de vários times. Eu acho que ele é melhor, por exemplo, que o DJ que eu comentei agora há pouco. Ele faz o fator de tanque melhor e os carros dele agregam bastante também, porque ele começa a gerar paredes de vento que anulam projéteis em outros momentos sem ser usando o combo 3. Então você não fica refém de usar o combo 3 dele com a passiva de carros. Então, na minha opinião, ele merece um A-tier, tá? Ele é uma opção de tanque boa, quando você não usa o Bison, obviamente. Então nenhum tanque vai ser acima do A-tier, na minha visão, tá? Por causa disso. Helena. Helena, acho que é bem simples. Ela é a melhor healer do jogo hoje. O healing, o suporte dela é absurdo. Com Fight Spirit 30, ela até buffa o dano do time. O buff dela é limitado sem o Fight Spirit, né? Você teria que usar o super combo dela para buffar dano do time, sem só dar buff nenhum, só aumenta a defesa e HP. Com o Fight Spirit 30, você healando vai buffar o outro personagem também. Tem um certo risco que ela fica um pouco mais vulnerável, porque ela vai bater, então ela fica ali na arena mais tempo e ela pode tomar um dano que você não esperava por causa disso. Então é um ponto que eu já vi algumas pessoas que usam a Helena com Fight Spirit 30 reclamando um pouquinho que às vezes ela pode tomar um hit kill ali de bobeira, porque ela vai ficar mais tempo na arena. Ela heala e vai buffar, vai atacar depois. Mas no fator ela vai buffar. Se você usar ela, se ela buffar ali e não morrer, obviamente, ela dá um buffzinho interessante, não é o melhor buff do jogo, mas para ela ter a melhor healing, melhor defesa do jogo pro seu time, super útil para vários modos. Então, na minha visão, ela merece um S tier, tá? Hoje a melhor healer, eu acho que dificilmente vai sair uma healer melhor que ela. Se sair, pode ser que ela caia um pouco, mas é uma healer absurda, tá? Fei Long. Fei Long é um caso interessante, tá? Porque hoje eu acho que é um personagem de altíssimo potencial, na minha visão. Ele é o Bruce Lee, que na verdade ele é um suporte, que é meio bizarro, né? Que é o Bruce Lee do Street Fighter, só que o papel dele é de suporte. Ele dá um dano ok. Eu lembro que até alguém comentou pra colocar o Rakan na tier list, mas
o Felong ele faz o mesmo efeito do Rakan de debuffar o alvo, diminuir a resistência de fogo do alvo. O Felong faz a mesma coisa e muito mais, tá? O Felong buffa o personagem de fogo, só que o Felong tem uma grande limitação, tá? Ele só vai buffando, o buff dele vai estacando conforme você vai usando ataques, combos de personagem da facção de fogo. Então, para você explorar o Felong de forma completa, você teria que ter um time onde todos os seus combos são de personagens de facção de fogo. E hoje não tem uma forma fácil de ter isso, tá? Precisa de mais personagens para você ter um time consistente, tá? Então, e o ruim, que o melhor personagem de dano de fogo do jogo, que é o Blanca, o Fashion Blanca, ele é da facção lendária. Então ele acaba quebrando o combo do Fei Long, porque ele não é da facção de fogo. Então o buff do Fei Long não funciona bem com o Fashion Blanca. Se tivesse mais um personagem muito bom de dano de fogo, eu acho que o Fei Long poderia ver a luz do dia para dar dano, tá? Você poderia usar o Bison como um tanque ali na frente, não usar nenhum combo do Bison e só usar o combo das unidades de fogo. E o Fei Long seria absurdo nesse tipo de composição. Ele buffa absurdamente, ele buffa muito. A assistência dele é insana, ele dá 15% de dano de fogo e 15% de dano de burn. Então, personagens que dão dano de fogo e dão burn, eles vão ganhar nos dois lados, né? Então, um personagem super forte. Eu acho que o Fei Long mereceria um tier A, eu fico bem em dúvida. Eu queria colocar ele no A, mais pelo potencial. Eu acho que saindo personagem da facção de fogo forte, eu acho que o Felong pode ver a luz do dia. Hoje ainda não vê, porque falta um time para ele. Então, na minha opinião, ou ele é B ou A. Só que eu acho que ele tem um potencial muito grande. Então, eu acho que ele merece ficar no fundo do A tier aqui, tá? Um personagem de altíssimo potencial, só que ele acaba sendo limitado às limitações que é dada a ele, né? Um ponto interessante que eu não comentei, a Decapre, ela debuffa dano de alma também, tá? Ela reduz defesa de alma, ou ela buffa dano de alma dos personagens também. O único personagem no jogo que faz isso, tá? Não acho que por causa disso ela veria a ser interessante em composições, mas pô, talvez futuramente exista uma composição de dano de alma que esse buff seja relevante. Acho que é 10% só, mas pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas o Felong ele faz muito mais do que só dar o 10%. Ele agrega em vários buffs para as unidades, tá? Mas é limitado ao time full facção de fogo no combo. O Gaio, tá? Personagem muito forte, acho que eu já vou colocar ele aqui no Tier A. O Gaio é um personagem super forte, dá um dano super alto, ele se buffa, ele ignora a defesa, ele tem uma skill que até causa Armor Break, né? De quebrar a defesa, diminuir a defesa do alvo. E ele mesmo ignora a defesa nas habilidades dele. E ele vai estacando um buff chamado Saber, que faz ele dar cada vez mais dano, tá? Ele é uma opção de dano bem legal. Eu fico discutindo se ele merece o S ou fica no A. Eu fico um pouco em dúvida. É um personagem de dano puro, aplica um pouco de Armor Break, é uma opção de DPS legal, tá? Ele. Vento tem umas opções interessantes de DPS, é Kami, o Gaio e a Chun-Li. Então eu fico um pouco em dúvida se eu coloco ele no A ou no S, o Gaio, então tem uma certa dúvida. Eu acho que talvez ele possa merecer. Eu acho que ele é melhor que a Kami. Eu acho que ele merece sim ficar no S tier aqui em cima, tá? Muitas pessoas estão usando ele, por exemplo, em boss também, que o dano dele solo é muito alto e as, os carros, o Fighting Spirit dele só faz aumentar esse dano e faz tornar ele mais consistente, tá? Hugão, tá? O famoso Hugo, tá? Pra Torre de Fogo, personagem útil. Acho que ele cai muito no mesmo lance do DJ. É um personagem que eu acho que ele é pior que o DJ pra tancar, tá? Só que tem um pequeno problema de descrição do Hugo também, porque no combo de carros dele fala que ele ganha uma habilidade lá e essa habilidade não tem descrição em nenhum lugar. Então é um pouco difícil analisar o combo de carros dele por causa disso. Mas o lance dele é que ele vai ganhando stacks de batata e depois dá para o seu time essas stacks que aumenta a cura. Essas stacks aumentam a cura e ele também ganha vida consumindo essas stacks de batata, tá? Então o tanque, na minha opinião, mais ou menos, eu acho que ele é um levemente pior que o DJ. Se a gente pensar em ambos maximizados, são personagens, são os únicas duas opções que você tem de tanque bons, usáveis para Torre de Fogo. É o DJ e o Hugo. Eu acho que qualquer um dos dois upados vale a pena usar.
tá? Na Torre de Fogo. Tirando a Torre de Fogo, não vejo muito uso para nenhum deles, tá? Pode ser que um meta de cura, a- as stacks de batata lá que ele dá, são as únicas formas de buffar cura no game hoje. Pode ser que algum meta de cura, algum time de cura futuramente. Então ele é bem parecido com o DJ nesse aspecto, né? O DJ é na questão de escudos. Se existir um meta de escudos futuramente de defesa, pode ser que o DJ seja mais relevante. E a mesma coisa pro Hugo na questão de cura. Ele buffa as curas do time, tá? Juri Han, tá? A famosa Juri favorita de várias pessoas que conhecem a franquia Street Fighter. A Juri, ela é bem interessante, embora ela é infernal, é um pouco mais difícil de buildar. Ela tem um potencial de dano enorme. Ela tem várias stacks que aumentam muito o dano dela, principalmente conforme vai morrendo aliado, inimigo, vai aumentando muito o dano dela. E os carros e o Fight Spirit 30 são necessários, tá? O Fight Spirit 30 é altamente necessário. Ela rouba de chance de crítico, acho que se não me engano, rouba dano de ataque também dos alvos com o super combo dela. Ela é uma opção bem legal para carry. Ela, na minha visão, é um dos personagens que dá mais dano do jogo, com ela totalmente buildada. Ela tá entre os top dano do jogo. Eu acho que ela é bem utilizável para vários modos, para qualquer modo de jogo. Eu acho que ela pode encaixar, tá? Então, é um personagem super forte, mas muito difícil de a gente buildar ela, né? Ela vai ter que estar super topada de carros e Fighting Spirit para ver a luz do dia e jogar, tá? Mas o personagem super forte, eu acho que merece estar no S tier, tá? Muito um potencial de dano absurdo que ela tem, tá? Eu acho que ela compete com os maiores danos do jogo, que é a Kami, a Juri, o Akuma, são personagens que são, na minha visão, os maiores potenciais de dano do jogo, tá bom? Deixa eu dar só uma encaixada. Acho que o Akuma merece ficar um pouquinho mais pra trás aqui. Acho que a Juri merece ficar na frente dele, tá? Beleza. Gorma Galaken. Gorma Galaken, eu acho que geral sabe, ele é absurdo. Ele é um personagem que eles skipam a mecânica de combos e os carros. Ele puxa uma unidade, a quarta unidade do oponente pra dentro. Ele é muito, muito, muito forte, muito meta em PVP. Modo história também. Ele é um dos personagens que, só por ele estar no time, seu time vai dar muito mais dano. Ele tem uma certa limitação, uma fraqueza, que é se alguém morre no seu time, você dificilmente vai fazer o combo inteiro, né? Até o combo 3, que um personagem morto não vai deixar mais você chegar no combo 3, porque ele não tem combo, né? Ele faz combos automáticos conforme você vai fazendo combo, mas ele é um personagem de dano enorme, ele é relativamente tanque por causa do super combo dele, ele ganha redução de dano bem alta, e ele dá muito dano em área, ele tem uma mecânica única de puxar uma unidade para dentro do jogo, ele dá dano em percentual do ataque dele conforme vai passando o tempo, ele vai dar aquele debuff na arena. Então, assim, ele é absurdo. Muito dano, relativamente tanque, tem mecânica única dele e precisa de dano puro, absurdo, tá? Então, com certeza merece assistir, ficar aqui em cima. Acho que até um top 2 aqui atrás do Beast, na minha visão, tá? Beleza. Mad Ryu. Mad Ryu acho que é bem polêmico, né? No começo do jogo ele era alçado como Deus. E depois ele virou, basicamente, falaram que ele era meme, então ele foi do luxo ao lixo, né? Acho que o pessoal começou a chegar nos capítulos 25, 26, começou a falar que ele não estava rendendo mais esse personagem. Então, assim, o potencial de dano ele é muito alto do Mad Ryu. Meu maior problema com o Mad Ryu é o seguinte, eu acho que ele... Por que que ele decai muito, tá? Na minha visão, a- as habilidades bases dele são muito fortes. Ele é um dos melhores personagens level baixo do jogo por causa disso. Despertar baixo, né? Só que o Fighting Spirit dele, que é o acessório que se upa até level 30, os personagens elementais, é, ele não agrega tanto, tá? E o combo de carros dele, na minha opinião, também não agrega absurdo. Então, assim, como outros personagens acabam ganhando bônus grandes no Fighting Spirit e nos carros, o Mad Hill, na minha visão, não ganha tanto, tá? O carro 6 dele é bem interessante para solucionar esse problema, só que eu acho que demoraria muito, porque assim, para ele ganha 70% de dano permanente, o Mad Hill, só que ele tem que perder 100% da vida nas habilidades dele. Então acho que talvez demore muito para ele atingir esse objetivo para ganhar o dano extra, tá? Então assim, é um personagem meio 880, na minha visão. Ele tem
um defeito de só bater na frente também, tá? Então isso torna ele um pouquinho ruim na hora de enfrentar Bison, enfrentar tanques muito resistentes. Mas dano bruto ele é bom. Eu acho que decai um pouco porque outros personagens ganham mais dano no Fighting Spirit e nos carros a mais que o próprio Matt Hill ganha, mas é um personagem relevante, tá? Super bom early game. E não, eu não acho que ele compete com os maiores danos do jogo, mas eu acho que tá no mesmo caso que eu falei da Chun-Li, tá? Então acho que ele merece um A tier aqui de respeito. Não, eu acho que não merece um S tier. Makoto, na minha visão, é um personagem fácil de avaliar. Ela é um personagem que tenta ser um híbrido de dano e resistência. Ela é meio que fosse um tanque elétrico, só que na questão de tanques elétricos, ela perde, na minha visão, pro E-Honda e pro Zangief. E a parte de dano dela eu acho que não é tão relevante para destacar ela, tá? Então, na minha visão, a Makoto ela é bem inutilizável, porque ela não se destaca nos elementos dela, tá? E ela não é tanque o suficiente e ao mesmo tempo para ser relevante. Ela se prejudica por causa do Bison, pela existência do Bison. Só que os diferenciais dela eu acho que não dão um grande diferencial para ela. Eu acho que ela tem até um certo potencial, algumas coisinhas que ela faz, só que dá pra discutir que ela pode merecer um B-tier aqui, mas na minha visão ela é bem injogável comparado com as outras opções que tem no jogo, tá? Com o E-Honda e o Zangief de elétrico, tá? Mayor Code. Mayor Code é um personagem bem esquisito, ele tem uma mecânica de duelo bem estranha. E ele entra no duelo com uma unidade que no começo do jogo é uma unidade mais à frente. E ele vai dar mais dano nessa unidade e vai tomar menos dano das unidades em volta, só que vai fazer a mesma coisa, vai dar menos dano das unidades em volta do oponente também. Acho que a ideia dele era uma personagem que vai conseguir ganhando os duelos e ficando cada vez mais forte na luta, mas é muito difícil fazer esse efeito dele funcionar. O contra boss, ele tem um certo potencial, porque você vai dar 70% a mais de dano no boss com o Mayor Code. Ele não precisa de dano absurdo, só que ele vai dar mais dano no boss, só que ele não vai ganhar os bônus de vencer o duelo, né? Porque você não vai matar o boss e ganhar o bônus de vencer o duelo. Talvez, se existir algum boss futuro que tenha alguns minions na frente que você vai matando, talvez o Code pode ser um personagem interessante nesse sentido. Minha visão, eu acho que ele tem um certo pequeno potencial, não acho que merece um C, mas também acho que nem chega perto de merecer um A. Então acho que bem no fundo do B tier, acho que é o local do Code. Acho que ele tem uns certos diferenciais que podem ver a luz do dia em algum momento, tá? A Poison. A Poison. Ah, e não tem a Street Poison aqui também, né? Acabei de perceber. A Sakura fica aqui. A Poison, tá? A Poison tem um. Eu vou falar da Poison e da Street Poison juntas, tá? A Poison, que é elétrica, ela é pra ser, em teoria, um personagem de carry. É um personagem acho que até meio difícil de avaliar, porque ela é pra ser um carry elétrico, só que eu acho que ela não acaba competindo com os melhores danos do jogo pelos efeitos dela. O diferencial dela é que ela coloca stacks de choque e ao mesmo tempo ela dá um silence de 3 segundos. Só que muitas vezes esse silence pode ser relevante ou não, tá? Mas eu acho que o dano dela não compete com os melhores danos do jogo. Então, assim, o propósito dela ser um personagem de dano, é, ela não consegue competir e o diferencial dela do silence e do choque pode ser interessante, tá? Em alguns momentos, em algumas composições. Só que o maior problema dela é que as skills dela é como se ela fosse buildada para ser o carry. Se a skill dela do combo 3 fosse de combo 2, eu acho que ela poderia ser relevante futuramente, tá? Dando stacks de choque para uma Kami, por exemplo, dá dano, tá? Mas por ser combo 3, eu acho que dificulta muito ela, tá? Para mim, a Poison Elétrica seria B tier, tá? Eu acho que ela tem um certo potencial, ela é melhor que os do C tier, mas não compete com os melhores personagens do jogo. A Street Poison. Street Poison, eu vou usar a própria Poison aqui de exemplo, tá? Street Poison é S tier, é a melhor buffer do jogo, ela tem uma redução de defesa natural. A Street Poison, eu acho que ela merece até ficar entre os no meio, na meiuca do S tier. A Street Poison é muito forte. Ela buffa absurdamente seu time, é o melhor buffer do jogo. Um buff de crit damage, ataque e pressão, né?
E ela estaca muito esses buffs, conforme, principalmente no final da luta, ela vai estacando muito esses buffs, vai ganhar muito dano por causa dela. Ela tem uma defesa natural, a Street Poison, de 50% de redução de dano que ela vai ter em boa parte da luta, ela vai estar com essa defesa up se ela estiver no campo, né, na arena. E o personagem muito relevante pra boss, pra história, acho que pra vários modos do jogo a Street Poison é muito forte. O buff dela é absurdo, um dos melhores buffs. É o melhor buff do jogo hoje, melhor buff de dano. Então ela merece com certeza um S tier e ela tem uma própria defesa. E ela tem um combo 2 dela que é muito estacional, que dá charme, acho que por 3 segundos também. É um pouco situacional, mas é uma opção, assim, já me salvou em. Raramente me salvou em algumas situações, tá? Então a Street Poison é S tier, tá? A Poison normal é B tier, tá? Peço perdão, vocês não tinham percebido esse pequeno detalhe faltava alguns personagens, como a Street Poison e o Fashion Blanca. Vamos para a Rose, tá? A Rose é um personagem interessante que ela e a Fashion Sakura não tem aqui também, acabei de perceber. Mas eu falo da Fashion Sakura no final. A Rose, na verdade eu vou falar da Fashion Sakura agora junto com a Rose, tá? Porque os dois personagens são parecidos, tá? Os dois personagens têm o mesmo. Na verdade eu vou usar essa Sakura aqui como Fashion Sakura. Eu vou falar depois da Rose, tá? A Rose, ela é um personagem interessante. Ela é facção mestre, que dificulta um pouco buildá-la. Só que a Rose, ela é um personagem que é pra dar muito dano. Não muito dano, mas um dano relevante. Ao mesmo tempo que ela buffa seu time defensivamente, ela não heala constantemente que nem a Helena. Ela perde em healing pra Helena. Só que ela dá redução de dano, ela dá uns buffs aleatórios pro seu time, ela vai buffando. Esses aleatórios são 4 opções, né? Só que eles não podem repetir, então você vai ganhando esses buffs aleatórios. Eles vão aparecendo, por exemplo, ganha agora pressão, que não é tão legal. Ganha curácia, que não é tão legal. Mas, pô, ganha ataque, 10% de ataque. Esse é super bom. Então, tem uma certa RNG nos buffs dela. E ela tem uma cura relevante e um dano relevante. Então é um personagem meio que faz tudo. Dá redução de dano, dá cura, dá um dano mais ou menos. Mas ela não faz nenhum desses aspectos de forma excelente. Mas pela versatilidade dela, na minha visão, ela merece ser um dos tops do A tier. Eu não acho que a Rose. A cura dela é muito forte, só que eu acho que a Helena a longo prazo é melhor. Pode ser discutível se ela merece um S tier aqui bem no fundo ou um A tier entre os melhores do A tier. Eu vou deixar ela no A tier, talvez eu seja um pouco mais polêmico aqui. E por colocar ela no A tier. Na verdade, mudei de deck. Eu vou deixar no S tier mesmo. Eu acho que o dano dela vai estacando ali, vai virando um dano relevante, um dano de alma. Então vai virando um dano relevante. Eu acho que ela merece um S tier pelo dano que ela vai dando, tá? E além das defesas que ela vai colocando no seu time, né? Como cura e redução de dano. Fashion Sakura, eu acho que é o mesmo quesito da Rose. É um personagem que faz tudo ao mesmo tempo, mas nenhum com excelência. Ela coloca redução de dano no seu time. Ela cura quando batem nela. A cura dela é uma das piores curas, tá? É pior que a da Helena e da Rose, só que ela cura conforme vai batendo nela. Então, para dano em área, ela é boa para mitigar dano em área, porque ela vai receber hits também. Ela dá redução de dano, ela tem um dano mediano também. Eu acho que menor que o da Rose, mas um dano mediano. A Fashion Sakura. Só que o problema da Fashion Sakura é que pra ela funcionar bem, para você conseguir botar ela para jogar de verdade e explorar o personagem, ela precisa ter Fight Spirit 30 e 6 carros, tá? Infelizmente essa é a realidade da Fashion Sakura. Os carros da Fashion Sakura são o que fazem o personagem viver, tá? Porque se você não tem os carros, você precisa explorar o potencial dela, você vai ter que dar o super combo dela, e você realmente não quer dar o super combo dela para ganhar todos os buffs e debuffs. Ela coloca um buff no oponente que ele vai tomar mais dano, coloca redução de dano, dá cura. Então assim, e o próprio dano dela é ok. Então assim, é um personagem que faz tudo, nada com excelência. Eu acho que ela perde um pouquinho para Rose e acho que a Rose faz tudo um pouco melhor que ela. Só que na minha opinião é um personagem muito parecido com a Rose, acho que merece um A-tier, sim. Eu acho que tem um potencial, mas tem que estar totalmente maximizada para fazer, tá? Tem que ter no mínimo 3 carros e Fight Spirit 30
para ela conseguir desempenhar o papel dela. Beleza. O T-Hawk. T-Hawk pra mim é um fácil C tier. Ele é um personagem de tirar debuff e colocar em vulnerabilidade a crowd control no seu time. Então ele dá você totalmente upado, ele vai dar umas stacks de imunidade pro seu time, mais uma stack. Pode ser situacional, pode ser que em algum momento situacional ele veja a vida. Ele dá dispel em debuffs, mas hoje acho que a gente não tem grandes debuffs que são super importantes a gente dar o dispel. Mas pode ser que o T-Hawk veja a luz do dia em algum momento na carreira dele, né? Como dispel. Mas como tanque, ele tem uma redução básica de dano só e não agrega muito como um tanque em si. Ele não tanca absurdo, mas ele tem esse fator de dispel, de tirar debuffs e dar imunidade a CC, tá? Mas é muito situacional. Eu acho que até ele merece ficar entre os tops do C-Tier aqui junto com o Adon, porque acho que são os dois que têm algum potencial de sair daqui. Na minha visão, de todos esses aqui, eu acho que esses dois têm potencial de subir um pouco, dependendo do futuro do jogo, tá? C-Viper pra mim é fácil S-Tier, é um dos maiores damage dealers do jogo, bate nos usuários do fundo, que ajuda em vários cenários, que tem Bison e entre outras coisas. Então, por exemplo, no boss que tá rolando, ela tá sendo um personagem bem relevante, tá batendo muito. Ela é um dos personagens de dano, maior dano do jogo, então assim, ela compete junto com outros top damage dealers hoje, tá? O, f- o combo de carros dela é um combo de carros defensivo, que me dá uma certa preocupação. Se fosse algo mais ofensivo, ela poderia ser mais consistente que no S-Tier. Eu acho que ela merece estar aqui no fundo, porque saindo personagens que dão bastante dano, podem ofuscar um pouco a C-Viper, e na minha visão ela pode cair pro A-Tier futuramente, de não ser mais um personagem tão relevante, mas de forma geral, ela dá um buff pros aliados e dá defesa também, tá? Por causa do combo de carros. Se o combo de carros dela ajudasse o dano dela, eu acho que ela com certeza seria um personagem absurdo, tá? Mas hoje em dia eu acho que ela merece um S-Tier aqui, talvez junto com a Akuma aqui na posição. E é um personagem muito forte, tá? Tá sendo muito usado hoje em dia, tá? Muita gente que buildou o Mad Ryu tá trocando pela C-Viper atualmente, porque ela tá rendendo bem mais que o Mad Ryu, por exemplo. Hoje, mais no mid, end game do jogo, tá? Mas assim, qualquer personagem de dano pode ser futuramente tomar outscale, né? Com personagens que dão mais dano ainda saindo. Esses personagens aqui que hoje são os melhores danos do jogo podem cair, né? Personagens que são puramente dano, né? Então pode ser que a C-Vipers até tenha uma durabilidade melhor no S-Tier, porque ela também dá buffs pros aliados e buffs defensivos também com carros, né? Com os carros dela. Então pode ser que ela tenha um diferencial a mais do que personagens que só dão dano, né? Como o Akuma ou a Juri, são personagens que só dão dano. Ela tem uns fatores extras, tá? Embora eu acho que ela talvez perca um pouco no dano pra esses dois, talvez. Embora eles podem, com o Akuma no caso, eles podem ser usados juntos, né? Porque o Akuma dá dano no combo 2. Então, às vezes, comparar o Akuma com outros personagens de dano no combo 3, às vezes nem faz sentido. Porque eles vão estar sendo usados juntos. Mas, beleza. Então já estamos fechando aqui. Yung e Yang, eu vou falar junto deles. Dois personagens de vento que tem uma velocidade super alta e eles têm um dano interessante. Eles meio que se buffam, eles vão colocando marcas do inimigo, um vai ajudando o outro a dar dano. Eles têm leve. Eles colocam stacks de armor break, mas só um pouquinho de stacks de armor break. E ambos, acho que o lance é você usar os dois juntos. Eu acho que os dois juntos têm um potencial de dano interessante. O ruim é você achar uma composição que usa os dois juntos, tá? E eu acho que hoje é bem difícil a gente viver uma combustão. Eu até brinquei com eles no modo de torneio, usei eles. Eu acho que dá pra ter um uso nicho deles, pra eles serem muito rápidos e juntos darem bastante dano juntos e ter um daninho em área ok. O Yang tem um super combo que dá um dano em área, uma área até que ok. Então acho que os dois têm um certo potencial. Então para mim os dois merecem um B tier aqui. Se algum dia encaixar alguma composição que dá pra usar os dois juntos e seja viável, eles podem até subir pro A tier, os dois juntos. Eu acho que os dois sempre tem que se mover juntos. Eu acho que separados eles até têm um potencial. Existe um leve buffs aqui que um dá, que acho que o Yang dá,
Mas eu acho que é um personagem de alto potencial. Eles podem muito bem, futuramente, dependendo do que sair de composições, podem virar A ou até S. Pelo dano potencial deles é bem alto juntos. Mas em PVP eu acho que eles são de certa forma viáveis, tá? Dependendo da situação. Mas hoje eu acho que não consegue explorar totalmente essas habilidades deles, tá? Beleza. O Zangief, vamos para os últimos três personagens. O Zangief, que é um tanque elétrico, é um dos melhores tanques do jogo. Então, assim, ele já vai participar da trindade, né, dos tanques da minha visão, que é o Abel, Honda e Zangief. Acho que o Zangief merece ficar até na frente do Abel. O Zangief, ele é um personagem bem interessante, que ele é relativamente bem tanque. Ele tem umas habilidades interessantes para tancar. Eu acho que ele tem um certo pequeno problema no combo 1 dele, que demora muito tempo para sair. Eu acho que isso é uma coisa ruim, porque trava muito o seu combo, se você for usar o combo 1 dele. Mas o lance do Zangief é que ele tem uma habilidade com 6 carros que ele desabilita a passiva do oponente, então ele hoje é o único counter do Bison. Se você desabilita a passiva do Bison e mata ele, ele não renasce, ele morre de vez. Então ele é o único counter do nosso Bison hoje. Mas é um counter meio situacional, né? Não é um counter supremo do Bison. Mas é um counter situacional, é uma opção de counter, mas como personagem ele é bem sólido, tá? Desabilitar passivas é um efeito bem forte também, porque ele. Vários personagens têm vários efeitos primordiais do personagem na passiva. Então desabilitar a passiva por acho que é 8 ou 12 segundos, eu não lembro decor, é um efeito muito forte, tá? Então é um personagem bem relevante, é um tanque ok. Eu acho que dos tanques no game ele se destaca entre os melhores tanques, tá? O problema é Bison, né? Se não existisse o Bison no jogo, Abel, Zangief e Honda, tudo poderia ser S-tiers, tá? Mas como tem o Bison, não tem como, cara. E vamos para os nossos dois últimos personagens aqui, o Gen e o Guy, tá? Eu vou falar do Gen primeiro. Na minha visão, é o personagem mais complexo do jogo, o Gen. Pra você entender tudo que ele faz é muito complexo. Ele tem um potencial de assist legal também. A assist dele é interessante, é boa. E mas tem um lance que ele tem uma fraqueza. A única fraqueza desse personagem é o fato que ele divide em dois no começo da luta e ele vai tomar dano em área basicamente dobrado se você conseguir bater nos dois ao mesmo tempo, tá? A cópia dele não toma stun, não toma essas coisas, tá? Mas a sombra, né? Fica uma sombra. Mas é um personagem que, na minha visão, tem muito dano, só que ele é um pouco complexo de usar. Ele com certeza não é um personagem de automático. É um personagem que você tem que operar manualmente. Se você botar ele no máximo, o Gen eu acho que dá muito dano, tá? E é um personagem de combo 1, combo 2, que nem o Akuma, tá? Então ele não disputa a execução do combo 3 com outros personagens e ele dá um dano bem interessante. Ele tem essa fraqueza da cópia dele, só que eu acho que numa luta prolongada, ele é um dos personagens que ele tem o potencial de dar muito dano, tá? E esse é um personagem bem diferenciado. Então, na minha visão, o game merece também o S tier, porque ele disputa entre os melhores danos do jogo também. Ele tem essa fraqueza do dano em área, mas ele tem 30% a mais de HP também por causa da sombra, tá? Embora ele pode tomar em certas situações dano dobrado, tá? Por causa que você vai bater nele e na sombra ao mesmo tempo. Então, mas eu acho que ele merece um S tier, com certeza merece um S tier, porque o potencial de dano é absurdo. Existe um pouco de leitura, né, pra você jogar com ele. Eu acho que pra você explorar totalmente o potencial do game, você vai precisar dar uma lida, porque ele tem vários efeitos ali no meio das habilidades dele. E tem um certo RNG também de. Ele pode se buffar também, mas é baseado em um percentual de chance ali. E por final, o Guy. O Guy, na minha visão, é um personagem que ele bate nos usuários do fundo. Eu acho que é um personagem interessante, um personagem que, na minha visão, é até difícil de julgar, porque ele bate nos personagens do fundo. E em duas habilidades dele no Super Combo, e acho que no Combo 2, se eu não me engano. O Combo 1 dele, se eu não me engano, você pode estar trocando o Combo 1 e o Combo 2, tá? Ele buffa aliados. Então, de certa forma, ele, ele buffa, mas assim, eu acho que o Guy cai muito na parte da passiva dele, tá? Porque conforme mata unidades, ele dá um ataque a mais, tá? E a parte de carros dele é voltada a isso.
Então, eu acho que isso é um pouquinho ruim, porque é um trigger que acontece poucas vezes na luta e não vai acontecer em boss, por exemplo. Então, assim, o potencial de dano é, sozinho do Guy não é muito alto, embora ele tenha um buff, então ele pode ter alguma utilidade por causa do buff que ele dá no combo 1. E eu acho que ele daria bom dano se você conseguir matar várias vezes várias unidades. Ele vai ficar ele pode procar aquela passiva dele várias vezes. Então eu acho que é um DPS situacional, com buff e com. Ele tem um stun no super combo também, embora a chance é super minúscula, é 20% no fundo. Mas dá pra usar. Eu já vi cenários de pessoal que tá usando o Guy em lutas que tem que usar vários times pra tentar dar cancelabilidade com o Guy, mas é meio difícil porque a chance não é tão alta que nem a do Beast. Tá? Então eu acho que o Guy merece um B-tier. Eu acho que ele tem um certo potencial a mais que os que estão alocados no C, só que não é muito maior não, tá? Então é isso, galera. Finalmente eu terminei. Essa é a minha versão final do tier list, tá? Só para fechar, vou recapitular aqui como que eu pensei nessa tier list. Os que não faz sentido são os personagens que não saíram e ou não saíram, ou são personagens que são de food do jogo, então eles não têm um diferencial. O único que pode ter um diferencial é o Code, que eu coloquei ele aqui no C-Tier, que é muito específico. Então, os personagens que estão no C-Tier normalmente são que eu não vejo nenhum uso para eles, ou, ou que eles podem ter um certo potencial de uso futuro, tá? Que nem o Adon e o T-Hawk. Eu acho que pode ver a luz do dia em algum momento da vida deles, tá? O B são personagens que eu acho que tem às vezes um uso esporádico, um uso bem específico, como torre elemental, por exemplo, ou que tem um potencial, na minha visão, ainda maior de poder, talvez no futuro, ver a luz do dia. Então, esses são de ver ser jogados, talvez em algumas composições específicas futuras. Então, são esses personagens. O Atyr, na minha visão, são os personagens jogáveis, tá? Em vários modos de jogo, todos eles, na minha visão, são bem jogáveis. Mas tem alguma coisa que impede eles a ser top tier, né? Ou às vezes falta dano, ou às vezes falta dano em área, ou às vezes tem o Bison, que basicamente impossibilita você usar muito outros tanques, por exemplo, que os melhores tanques estão no A tier. Então tem alguma coisa que está limitando eles a você tirar todo o potencial dele, tá? E o S tier aqui são os personagens mais metas do jogo, que você basicamente vai usar em diversos modos, tá? Ou eles são primordiais para a história como Beast, ou eles são muito diferenciados em algum modo de jogo, que nem o Gorma Galaken, ou são personagens muito versáteis, tá? Que, que eles fazem várias coisas ao mesmo tempo e por esse papel versátil eles podem encaixar em vários times, ou eles fazem uma coisa específica como a Street Poison, que bufa absurdamente o dano do seu time, então ela é muito útil em vários modos de jogo por causa desse buff. Ou são os DPS, os melhores DPS do jogo, né? São os personagens que dão mais dano, né? Como a C-Viper, o Gaio, o Akuma, a Chun-Li. A Chun-Li, no caso, é mais na versatilidade além do dano, né? E o Fashion Blanca. Então, são os melhores danos do jogo, os melhores DPS, ou personagens que são muito essenciais pro jogo, tá? E no God a gente tem o melhor personagem do jogo, o Bison, que é insubstituível hoje, né? Ele é um personagem absurdo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa super tier list. Quem assistiu tudo, eu tiro o chapéu para vocês, que é um vídeo super longo. Vou deixar as marcações. Quem quiser ver minha análise de cada personagem está aí. Muito obrigado por tudo.